Vídeo rápido e hoje nós vamos estudar mais uma empresa que está desabando na bolsa de valores, mas que ao mesmo tempo ela é uma boa pagadora de dividendos. De acordo com o próprio Barsi, ela é uma empresa previdenciária e nós vamos fazer aquele vídeo raiz com análise fundamentalista, calcular o preço teto e preço justo e descobrir se realmente faz sentido investir o seu dinheiro nessa empresa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A gente começou o ano fazendo bastante estudo de empresas e focando principalmente no setor cíclico. É o setor que mais cai, é um dos que mais vai dar oportunidade em 2025 e a gente tem Vale, por exemplo, já na casa de R$ 51, ela está caminhando muito rápido para os R$ 40 que a gente falou da empresa. Bradespar já está R$ 15, também caminhando muito rápido para a casa dos R$ 14 que a gente falou dela. E quem não perdeu tempo mais rápido do que todas essas é a Semin e já está cotada a R$ 4,70, mas hoje a gente não vai falar delas, vai falar de uma outra empresa que também está nas mínimas, a menor cotação de um histórico recente, mas antes disso, já anota na agenda também que a partir de semana que vem a gente começa uma nova série da carteira de dividendos perfeita. A gente vai estudar muitas empresas, mais de uma dezena de levantamento e de estudos, buscando as melhores empresas para montar uma carteira que pague dividendos todos os meses desse ano. Isso não é só em um vídeo, é uma série deles. Então já se prepare e anota na agenda que na semana que vem a gente começa. Falando em dividendos, quem tem um grande provento em aberto e dá tempo ainda, amanhã é o último dia, é a Transmissão Paulista, um valor de quase 80 centavos, que tem Datacom quinta-feira agora, dia 9, então ainda dá tempo. E esse é o primeiro provento, ela dividiu esse pagamento em 3 parcelas agora para 2025, o valor total é de quase R$ 2,40 por ação, a Datacom vai ficar para janeiro, fevereiro e março, e o dividend yield total disso, ele fica em mais de 8%, se a gente levar em consideração esse valor de 23, ela chegou inclusive a R$ 22 nesse ano, esse yield ele sobe um pouco, ele fica próximo a 9%. Quando a gente olha o preço sobre lucro, ela está bastante descontada, isso olhando para a média histórica dela. O PL atual é de 4,6, não chega a 5 vezes o lucro e é o segundo menor PL de toda a história de Transmissão Paulista, um valor tão baixo assim, a gente só teve em 2016 e ainda assim pagando um ótimo dividendo. Por conta disso, ela voltou para a maioria das carteiras recomendadas, ela começa a aparecer em grande parte nesse ano. Um comentário rápido aqui, talvez essa seja uma das únicas que façam sentido. Isso daqui é do PagBank, é uma carteira voltada para remuneração que tem Transmissão Paulista, BB Seguridade, Semig, Petrobras e Itaú. Uma das poucas que a gente vê que tem boas empresas, que realmente pagam bem, que realmente fazem sentido para o investidor. E uma outra que também trouxe Transmissão Paulista é a carteira do BB, que hora ou outra aparece aqui porque ela bate inclusive o IDIV, que é o principal índice de pagadores de dividendos. Transmissão Paulista está presente na carteira do BB e quem está presente também é a Vibra Energia, que é a empresa que a gente vai estudar, faz parte da carteira do Barsi e muito pouca gente fala da empresa. A notícia positiva também para quem é acionista da Irani. A Irani trouxe um comunicado, inclusive se você não faz parte, tem um link do nosso Twitter na descrição e é uma notícia muito positiva, porque a Irani deve ter um impacto positivo de quase 170 milhões de reais já agora no balanço do quarto trimestre. A gente fala de crédito tributário e quando a gente olha o momento atual da Irani, que o resultado dela vem caindo, trimestre após trimestre, um impacto positivo de quase 200 milhões de reais no balanço, mesmo que seja de curto prazo, já dá um ânimo. Só nessa semana ela sobe quase 10% desde o último vídeo que a gente fez, mostrando o movimento de compra nela. Ela está cotada hoje abaixo dos R$ 7, já tem um dividend yield interessante, próximo a 8%, e agora com esse valor de quase 170 milhões de reais, caso ela, por exemplo, decida distribuir isso, o mercado já estima um impacto de 2 a 3% na remuneração, então não seria nada estranho imaginar que com o resultado, queda na cotação e esse valor de quase 200 milhões, ela consiga distribuir quase 10% em 2025. E fora isso, falar da Vibra, uma outra empresa de comportamento cíclico, mais uma empresa que está nas mínimas. Ela nunca teve tão barata quando a gente olha para a cotação, para alguns múltiplos, e faz parte também da carteira do Barsi. Ele considera ela uma empresa previdenciária, mas a gente vai fazer a nossa parte, saber se isso é verdade ou não, se faz sentido, ou se é só mais um daqueles comentários, algo parecido com a Klabin, ou algo parecido com a própria Cosan, que não são boas pagadoras de dividendos. Vamos olhar para a Vibra, que eu tenho certeza que muita gente
gente vai se surpreender. Então, no último ano, ela já tem uma queda de quase 22% e está na menor cotação de todo esse período. A R$17 é a mínima das últimas 52 semanas e tem um ótimo dividend yield atual de quase 9% e é uma empresa fora do radar, pouca gente comenta, ninguém fala dela, só apareceu agora naquela carteira de dividendos do BB que bate o IDIV. Para começar então, vamos ver o quanto ela retornou, se ela gerou algum tipo de valor para quem é sócio. Desde que ela via mercado, que foi lá em 2017, a Vibra retornou 80% contra um retorno de 67% do Ibovespa. Quem fez um aporte de apenas R$1.000 na empresa tem hoje aproximadamente R$1.800, sempre aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que a gente vê aqui em todos os vídeos. E outra coisa que dá para notar é que apesar desse retorno, que é um retorno ok, a Vibra ela é uma empresa com comportamento muito cíclico, ela é uma empresa muito volátil. Por hora a cotação está a R$13 e de repente ela quase dobra de valor e é um dos pontos de atenção que o sócio tem que ter quando investe nela. A Vibra trouxe um fato relevante essa semana referente a uma questão muito parecida ao caso da Irani, a gente fala também de crédito tributário. A empresa teve uma notícia positiva no mês de setembro do ano passado e agora a União resolveu ingressar com uma ação judicial contra essa decisão, que reconhece esses créditos todos. É uma notícia negativa, provavelmente é um dos fatores que está trazendo a cotação para baixo. O impacto disso seria de algo na casa de 10% no valor justo da Vibra, que a gente fala do valor de cotação, mas no comentário aqui o mercado sempre trabalha em adianto, então não adianta olhar para essa cotação na casa de R$17 e imaginar que ela vai cair mais 10% por conta disso, porque isso provavelmente já está no preço e é um dos motivos de toda essa queda. Desde a máxima do ano passado, a Vibra já caiu mais de 32% e aprofundou um pouco mais depois dessa especulação toda. Então agora vamos olhar para os números da empresa, entender o histórico e ver se ela tem base para ser uma boa pagadora de dividendos. Vibra, que coberta por 16 casas ou 16 analistas, ela tem 13 recomendações de compra, 3 recomendações de manutenção e nenhuma recomendação de venda para a empresa. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. A gente pega a DRE da empresa no maior histórico possível e só com base nessa imagem já dá para ter uma ideia do que é a empresa. Já dá para a gente ver que a empresa tem um comportamento cíclico aqui de receita e despesas e dá para ver também um ponto muito negativo, que é a questão de margem. A margem não acompanha o crescimento de receita que a empresa tem. Então, no momento que ela tem uma receita baixa, dá para ver que ela teve um lucro um pouco maior do que aqui, onde ela teve um lucro bem pequeno e a receita estava nas alturas. Então margem é um ponto negativo da Vibra. Então é cíclica, dá para ver na DRE, tem uma baixa margem, também dá para ver na DRE, só que a DRE é boa, ela não tem prejuízo ou tem poucos, ela é uma empresa que sempre dá retorno para quem é sócio. Quanto ao ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica muito boa, então ela se mostra uma empresa muito eficiente. Ela consegue retornar bastante sobre o patrimônio dela, o atual está na casa de 45%, mas ele poderia ser ainda melhor se a empresa não pecasse aqui. A margem líquida atual é de 5%, a margem histórica da Vibra é de 2%. Isso daqui é uma margem líquida de setor de varejo. A gente tem varejistas, empresas que vendem roupas, que tem uma margem de 1, 2 ou até mesmo maior do que essa da Vibra. Isso não é um problema, mas torna ela muito sensível. Qualquer variação de preços, qualquer variação no macro, toda empresa com margem baixa, ela é bastante sensível e costuma ter uma variação muito alta de resultado e na cotação. O dividend yield, tese essa de Benjamin Graham e de Luiz Barsi Filho, e aqui a gente começa a falar, talvez, do ponto mais interessante que ela tem. Ela tem uma média histórica próxima a 7%, é uma média parecida com a do Banco do Brasil, é uma média exatamente igual à BB Seguridade, por exemplo, que é uma ótima pagadora de dividendos, só que aqui a gente vê também um comportamento cíclico muito fácil de enxergar. Ela tem altos e baixos, o resultado dela oscila muito, a cotação também oscila muito. O dividend yield atual, ele é de 9%, é uma ótima remuneração, só que do lado positivo também, a gente vê que desde 2017 ela nunca deixou de pagar. Então, apesar desse comportamento cíclico, ela tem algo diferente que a maioria dessas empresas tem. Geralmente, quando a gente tem um período de crise ou recessão, empresa cíclica, a grande maioria diminui a ponto de quase não pagar. A gente tem diversas empresas que têm lacuna de pagamentos. A Petrobras, por exemplo, tem muitas lacunas. Então, ela é cíclica, mas tem um excelente histórico e paga todo ano, independente da situação. Além disso, ela tem uma boa frequência, ela costuma
pagar até 3 vezes ao ano. E esses pagamentos dela começam a partir de abril. Então, em 2022, ela pagou a partir do mês de abril. Em 2023, ela pagou só 2 vezes ao ano, ainda assim uma boa frequência, a mesma da BBSE, por exemplo. Em 2024, ela já retornou a partir do mês de abril. A Vibra teve 5 datacom de pagamento diferente. E para a gente finalizar a dívida líquida versus o EBITDA, tese essa de Peter Lynch, ela tem uma média histórica alta, na casa de 3 vezes, mas muito puxada por esse número de quase 30 vezes em 2016. O valor atual dela é de 0,7, está abaixo de 1, muito saudável. O que ajuda ela, além de uma boa gestão de dívida, a gente está vendo aqui nos números, é que ela gera muito caixa. Ela tem dívida também, como a maioria das empresas, mas o EBITDA dela é muito forte. E o preço-teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, eu não calculo preço-teto para nenhuma empresa de comportamento cíclico, eu vou pegar o último ano fiscal, mas aqui a gente também poderia pegar a média dos últimos 5 anos, a média dos últimos 3 anos, e o preço-teto dela fica em mais de R$ 26. E o preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui do lado, a gente pega 22,5, multiplica pelo LPA, que é o lucro por ação, 8,18, multiplica de novo pelo VPA, que é o valor patrimonial por ação, 18,25, extrai a raiz quadrada disso, e o preço justo dela, muito fácil, não precisa pagar site, não precisa pagar ninguém por planilha, é muito simples de fazer, o preço justo dela é de R$ 58. A Vibra tem um free float de 91%, está no novo mercado, o mais alto grau de transparência, só tem ações ordinárias. Ela tem também 100% de tag along e uma liquidez média diária de mais de 150 milhões de reais. Fora isso, para a gente finalizar, agora que a gente já viu todos os números, viu que na maioria deles, todos são satisfatórios, ela tem uma margem muito pequena e a DRE oscila um pouco, mas ela é uma empresa que sempre dá lucro, é uma empresa com um ótimo histórico de remuneração e é uma empresa com uma dívida muito controlada. Do lado negativo, fica por conta do retorno histórico. Então, no caso dela, o momento do ciclo é muito importante. E para isso eu fiz um resumo dos principais pontos de atenção para ela, já que pouca gente fala da empresa. O investidor que considera ela, ele tem que ter isso daqui em mente para saber onde ele está entrando e se vale a pena, se faz sentido realmente investir o dinheiro nela. Então, no primeiro ponto, a Vibra é uma empresa para quem busca diversificar. Ela não é uma empresa indicada para quem está no começo, para quem está em construção de portfólio. É uma empresa também que já fatura 150 bilhões de reais. Então a expectativa de crescimento, ela tem que estar condizente, ela tem que ser alinhada. Não adianta querer esperar que ela cresça 20, 30% ao ano, porque ela é uma empresa de crescimento lento. Ela vai ter os ciclos que vão gerar uma grande oscilação, mas isso não quer dizer crescimento. Crescimento é como se a gente tivesse uma linha reta de lá de trás até agora. Então ela faturava 100 bilhões há 10 anos atrás e hoje ela fatura 150. Ela cresceu 50% dela, o faturamento, em 10 anos. Não é um crescimento alto. A Vibra ela já é uma gigante. Já que ela é uma gigante, ela é uma empresa que se volta para a renda. Empresas grandes, elas tendem a remunerar mais e no caso dela, ela não possui lacuna de pagamento e também tem um bom histórico de remuneração, próximo ou igual à da BB Seguridade, por exemplo, só que ela gera pouco valor e de nada adianta a empresa pagar bem, ter dado pouco prejuízo, se no longo prazo ela gera pouco valor. No caso dela, o preço importa e importa muito. São poucas as empresas, e a gente estuda isso bastante lá na comunidade, sempre faz levantamento disso, que não dá para aplicar o DCA, que é a estratégia de custo médio de aquisição, e a Vibra é uma delas. Não adianta querer todo mês comprar um pouco de Vibra, sendo que no longo prazo o retorno dela não é satisfatório, não faz sentido. Para fazer isso tem que buscar empresas que valorizem muito mais no longo prazo. O segredo dela é a questão ciclo e a questão preço. Já sabe que ela remunera, não tem lacuna de pagamento, ótimo histórico de remuneração e sempre dá lucro, é só esperar a queda de cotação e nunca comprar ela no ciclo de alta. Se comprar em momento de alta, não vai fazer muito sentido e o retorno lá na frente ele vai decepcionar quem colocou o dinheiro na empresa. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente falou de algumas empresas, falamos de Transmissão Paulista, Irani e agora também da Vibra. Muito pouca gente fala da empresa, mas ela é sim uma ótima pagadora de dividendos, ela tem todos os quesitos, eu concordo 100% com o Barsi nesse caso, uma empresa que pode ser considerada para uma carteira previdenciária. Deixe no comentário se gostaram ou não, se são sócios de Transmissão Paulista, Irani e da Vibra. Se não faz parte
da comunidade, considere fazer parte dela. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.